importante da parte acadêmica científica da universidade, né? A Unijuí. E esse dia, então, vários cursos fazem os seus eventos. E nós temos hoje o grande prazer, temos 2 renomados colegas brasileiros com reconhecimento internacional nas suas áreas. E o assunto desse ano é muito pertinente pelo seu presente e futuro dentro da nossa área de trabalho. Então, nós temos hoje inteligência artificial como base, mas na medicina da saúde e na sepse. Temos 2 grandes especialistas, o professor Paulo Viesseli, que faz parte do núcleo docente estudando o curso de medicina, será o nosso coordenador do evento, nosso chairman, né? Não tem cadeira, né? Nem mesa, mas nós estamos aqui da forma virtual, não como gostaríamos idealmente, né? A professora Heloísa Aikoff, a nossa coordenadora pedagógica, está também conosco aqui. Muitos estudantes, colegas que, aos poucos, entrarão também nessa sala virtual. Temos hoje muitas salas simultâneas, a da medicina é esta aqui. Esperamos que todos tenham tido acesso fácil, foi gerado o link em tempo suficiente. Então, assim, o curso está muito feliz por ter conseguido organizar isso, o professor Paulo, o professor Lisboa e o professor Devenhu foram diretamente envolvidos nessa organização, no convite aos colegas, e o que nós vamos ter a apresentação dos alunos também, logo a seguir. Então, em nome do curso, em nome dos estudantes, dos professores, da coordenação toda, o núcleo docente estruturante, estamos felizes, dando boas-vindas aos colegas de fora, que vamos abrilhantar hoje nessa noite aqui. Professor Paulo Viesseli, o senhor passa ao comando desse evento da medicina da Unijuí no seu 2º ano de participação. Okay? Boa noite a todos. Cumprimentando o professor Brusti, eu cumprimento toda a universidade, a professora Kátia, a reitora, cumprimentando o professor Bevenhu, o professor Lisboa. Eu cumprimento a todos os professores do núcleo estruturante e a todos os professores, cumprimentando a nossa Heloísa, a professora Heloísa, a nossa que nos coordena do ponto de vista pedagógico, que nos orienta, cumprimentando a todos os nossos acadêmicos e, principalmente, cumprimentando, então, o professor Odorico e o professor Tiago, que se dispuseram a contribuir para o nosso conhecimento desse assunto que é irreversível, né, que nós temos que aprender e aprender a nos adequar. Nós, ao longo desses meses, nós pensamos muito de que maneira nós iríamos organizar esse evento de hoje, porque, ao mesmo tempo que tem muito conhecimento, é uma coisa muito ampla, nós precisaríamos dar um foco, uma direção. Então, baseado na sugestão do professor Luiz Bevenhu, que se propôs a convidar, então, o professor Odorico Monteiro, que gentilmente aceitou, e dentro do convite, da lembrança do professor João Carlos Lisboa, lembrou do nome do Tiago Lisboa, que também gentilmente aceitou o nosso convite. Então, nós teremos 2 palestras, inicialmente, de 30 a 40 minutos para cada um, e depois de cada palestra, nós vamos ter aí 20 minutos para debater, até 20 minutos para debater, para discutir, para interagir. Então, são 2 palestras em sequência, e o terceiro momento é o momento dos acadêmicos. Nós pensamos, então, uma oportunidade para eles trazerem dentro do conhecimento deles, dentro da inquietação deles, para eles buscarem voluntariamente algo que fosse dentro do tema inteligência artificial, para eles trazerem para dentro desse grupo para ser discutido. Eles terão 10 minutos para apresentar, e nós vamos discutir em torno de 10 minutos a discussão do que eles se propuseram. Então, é a participação voluntária dos acadêmicos
e na visão dos acadêmicos, eles que escolheram o tema. Nós teremos 2 participantes que se inscreveram. Então, muito obrigado a todos. Antes de mais nada, então, vou passar a palavra, então, professor Odorico Monteiro, que é pesquisador da Fiocruz, coordenador da área de inovação em saúde digital, na Fiocruz, Ceará, professor de medicina da Universidade Federal do Ceará, coordenador do mestrado em saúde da família, né, da Universidade Federal do Ceará, e líder do grupo de pesquisa Larisa, Saúde Digital. Eu acho que com esse currículo, eu acho que nós fomos bastante agraciados com esse tema, e é justamente uma questão muito interessante, que é a importância que a gente vem dando aos nossos acadêmicos dentro das questões das unidades básicas, do ensino e aprendizado das unidades básicas, das estratégias de saúde da família, e o quanto que é importante isso. Então, professor Odorico Monteiro, sem mais delongas, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo à Universidade de Juí, a Unijuí. Seja bem-vindo à cidade de Juí. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Nesse momento virtual, mas assim que possível, o Luiz Antônio Benvenu falou que vai pagar para o senhor um churrascão bem gostoso para o senhor. Será um grande prazer, viu? Será um grande prazer. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Saudar aqui o nosso querido, um grande amigo de longas datas, viu, Bevinho? E recentemente eu estou fazendo algumas lives aí com o nosso querido Armando Denegre Filho, viu? Temos nos encontrados aí, estamos fazendo várias discussões, discutindo agora o direito ao desenvolvimento, viu? Esse é um tema novo aí que nós estamos discutindo, o direito ao desenvolvimento, entre outras coisas, né? E dizer da satisfação que eu tenho. Eu faço parte aqui dessa conexão do Shark, né? Que é o Shark cearense com o Shark gaúcho, né? Nós tem esse DNA comum, né? Nosso Shark aqui é da década do século XVII, ali 1700, o Ceará é de 1600. E o ciclo econômico do Ceará, como a gente não tem terra agricultável, né? 95% do solo cearense é semiárido, cravado do semiárido nordestino. Nós somos o único estado do Nordeste 100% semiárido. Então, o nosso ciclo econômico foi secundário ao ciclo da cana-de-açúcar. E como a monocultura açucareira da região de Pernambuco, Bahia, a região ali de Alagoas, Paraíba, eles não tinham proteína, então... E aqui o gado, o Ceará não tinha condição de ter cana-de-açúcar, mas tinha condição de criar o gado. Então, o nosso ciclo do couro aqui, né? A carne era um subproduto do couro, né? E nós somos fruto das charqueadas, né? E as charqueadas gaúchas também têm uma relação, evidentemente que vocês são posterior e tal, então de que a gente tem essas alianças. E sempre teve uma boa relação no movimento estudantil, então dizer para satisfação. E eu fui colega de doutorado do Dário Págio, eu acho que o Dário é daí de Unijuí, né? Eu fui colega de doutorado dele lá na Unicamp, fizemos grandes debates juntos. E o meu querido amigo Luiz Antônio aí também é um grande amigo, gosto muito, também, satisfação. E vou comer esse churrasco aí, viu? Quando você vier para cá, eu preparo uma lagosta para você. Tá bem, vou fazer uma boa troca. Bom, então, satisfação grande estar aí, professor Jorge, professora Heloísa, professor João Carlos Lisboa, todos os alunos que estão aí, professor Paulo Ricardo, prazer, satisfação. Então, esse é um tema muito amplo, muito vasto, é um tema que depende. Como eu vi que era uma relação com os alunos, eu estou trabalhando um pouco, a gente, inclusive, nós criamos aqui na Universidade Federal do Ceará uma liga interdisciplinar de saúde digital. Está sendo uma coisa muito interessante, inclusive eles vão começar um workshop segunda-feira, a gente pode até passar um link aí para vocês participarem.
aqui, as ligas, os alunos têm vida própria, a gente praticamente dá uma ajuda, coordena, mas eles são muito atuantes, e é uma liga que envolve os alunos da medicina, os alunos da enfermagem e os alunos da engenharia da computação. Então, está sendo um ambiente muito interessante, eles estão conversando, dialogando sobre esse tema, a gente entende que a saúde digital, eu até brinco com eles, né? Os meus alunos são todos milênios, então o pessoal que nasceu já, todos eles nasceram de 2000, então já nasceram com o celular na mão, o computador, e eu digo, olha, o problema é que vocês estão na era digital e a faculdade ainda é analógica, o currículo ainda está totalmente analógico, e os professores mais analógicos ainda, porque são os professores que resistem à perspectiva da telemedicina, que resistem à perspectiva, não querem nem ouvir falar de saúde digital, e achando que isso, a resistência deles resolve o problema, só que está no outra esfera, né? Então, eu vou, então... eu tenho quantos minutos aí, mais ou menos, para eu me organizar? Eu falo mais do que o homem da cobra, viu? Então, tem que tentar controlar um pouco isso aqui. O senhor tem 30 a 40 minutos, só para ficar tranquilo que eu vou lhe controlando. Vou trabalhar aqui com 30 minutos aqui, para 30 minutos, para eu ter o primeiro alerta aqui. Bom, eu vou compartilhar os slides aqui. Eu tenho... Aqui, lá, eu tenho... Vamos ver aqui. Está compartilhado? Sim, professor. Tudo certo. Sim, perfeito. Opa. Terminou que eu... Bom, então, a inteligência artificial na medicina e na saúde. Eu vou rapidamente... Então, eu quis trabalhar aqui, a minha ideia é trabalhar um pouco com vocês aí, depois a gente pode compartilhar, é um pouco assim, o contexto da evolução do sistema de saúde da era industrial e da era da comunicação, o nascimento da saúde digital. Então, é muito importante que a gente entenda que esse contexto que nós estamos vivendo, exatamente nesse momento, nós estamos vivendo uma transição, nós estamos vivendo uma transição de modo de produção. Então, as mudanças são mais profundas, elas não estão só na questão da inteligência artificial. A inteligência artificial faz parte desse processo, né? Eu trouxe esse trabalho, é um trabalho que foi publicado recentemente pelo Howard Stone. Ele trabalha sobre a questão das 3 eras que eles chamam Foreign Sight, né? Ou seja, ele vai trabalhando 4 eras, ou seja, até da pré-história até 1750, começa o que eles chamam da era agrícola, depois nós vamos ter de 1750 a 1970 a era industrial, de 1970 a 2024, ele trabalha a era dos computadores, das comunicações em rede, e ele chama a atenção que a partir de 2024 nós vamos começar uma nova era, que é a era molecular. Então, é muito importante, porque, inclusive, os nossos alunos hoje, eles serão médicos, mas não serão médicos, mas nem da era da informação. Eles já não serão mais médicos da era industrial. Quando a gente fala de era industrial, não quer dizer que a indústria vai acabar, quer dizer que o hegemônico, né, o que está com modo de produção é a era da informação, mas eles já serão médicos da era molecular, da biotecnologia, da nanotecnologia e da ciência de materiais. Esse é um artigo muito interessante. Ele vai criar, e tem toda uma tese que ele desenvolve nessa questão dos ciclos das ondas K. Aí ele vai definindo que praticamente cada ciclo desse vai tendo aí 55 anos, é a média que ele trabalha, ou seja, a primeira onda do fim do ciclo agrícola para a era da industrial, que vai ali de 1745 a 1800, depois você tem aqui o predomínio da ferrovia e do vapor, depois, a partir de 1856 até 1916, você tem a era do aço, a partir de 1916 a 1969, você tem o óleo, a partir de 69, a tecnologia da informação, a microeletrônica, e ele entende, segundo ele, na perspectiva de futuro, que a quinta onda vai estar aqui no auge em 2024, onde você tem já um certo esgotamento, mas que você tem uma nova revolução que vai estar no campo da biotecnologia. Então, isso está tudo junto desse processo. Isso vem, eu sempre falo, meus alunos, tem aqueles artigos que a gente lê e usa no trabalho,
publica num artigo, e tem aqueles artigos que a gente carrega ele por debaixo do braço o tempo todo. Eu sou desses, eu tenho uma pilha de artigos aqui que eu... E esse é um artigo que foi publicado... Aliás, eu quero até fazer uma justiça, porque esse artigo... quem me deu esse artigo foi o professor Carlos Grossman, né? Então, tem uma pessoa muito querida, que foi ele que, em 1995, ali 97, quando a gente estava criando o Saúde da Família, estruturando, que o Saúde da Família nasceu aqui com o conceito de saúde da família aqui no Ceará, mas a gente dialogou muito com a Medicina Geral Comunitária do Rio Grande do Sul, com a Ayrton, com a professora Olga, com o professor Grossman. Então, foram grandes amigos que a gente fez aí nesse diálogo. E o professor Grossman, nessa época, trouxe para mim, eu adorei aqui essa editorial do Jornal Britânico de Medicina, e que eu ando com ele para cima e para baixo ainda hoje. Na realidade, esse é um artigo muito interessante, foi feito um workshop em Singapura, discutindo como seriam os sistemas de saúde do futuro, né? Então, aqui é o modelo da era industrial, é um modelo que ele é encorajador no nível terciário, ele é totalmente um modelo secundário terciário, tem atenção, ele é dependente do profissional, o profissional está presente em todo o sistema, mas ele é um sistema que é hierarquizado, é a presença do profissional no centro do sistema, e ele é altamente encorajador no nível terciário, por isso que ainda hoje a gente não tem atenção primária. Um aluno meu, muitas vezes, quando decide fazer atenção primária, entra em depressão, porque ele não consegue nem dizer à família por que ele vai querer ser médico de família, porque a expectativa da família é que ele seja um cirurgião, um neurocirurgião, tal. Então, isso são valores que estão presentes nesse modelo. O que é que tem aí como colocado como uma perspectiva de sistema de saúde da era da informação? Então, essa pirâmide é invertida, na base dela nós temos o autocuidado, ou seja, cada vez mais a tecnologia, né? Esse reloginho aí da época que a gente tem, ele manda você respirar, ele diz como é que você dormiu, quantos metros você andou, então ele faz todo digamos, todo o investimento que está sendo feito nessa área é imenso, né? Depois você tem os amigos e a família, os próprios doentes, a demência, por exemplo, o suporte à família, os amigos, as redes de apoio, depois o profissional como facilitador, o profissional como faceiro, por último, o profissional como autoridade. São inúmeros casos, por exemplo, se a gente quiser citar, que hoje já se enquadram nisso. Inclusive, quando eles publicaram esse artigo, eles fizeram 6 cenários no mundo, esses cenários continuam muito atual, ou seja, a Europa tem um componente, a América do Norte outro, a África outro, a China, que naquela época estava no outro patamar, hoje a China deu uma grande... A China vai sair dessa pandemia como o país que melhor enfrentou a pandemia, não só do ponto de vista de medidas não farmacológicas, como farmacológicas, inclusive assumindo a vanguarda da discussão da medicina ocidental, construindo um hospital ocidental, a China, que tem a medicina tradicional chinesa, que é milenar, são 3.000 anos, quando o nosso Hipócrates nasceu, o Hipócrates chinês da medicina tradicional já tinha 3.000 anos, ou seja, e ela conseguiu construir um hospital em 6 dias, eu só mostrando que o mundo trabalha isso com muita... Está muito atual esse trabalho. Eu vou aqui rapidamente falar um pouco, então, o que representou para a gente a era industrial? A elucidação da anatomia humana e da fisiologia, isso foi uma grande revolução, descoberta das células e sua subestrutura, aplicação das estatísticas à medicina, desenvolvimento da anestesia, elucidação da herança genética, o conhecimento dos sistemas imunológicos. E na era industrial, então, quando a gente fala de uma era, não quer dizer que uma era elimina a outra, uma era substitui a outra. As eras, elas, como são se constituídas, elas agregam, né? Então, e no meio disso, nós estamos aqui aos vários momentos da Revolução Industrial, junto com a revolução da inteligência artificial, junto com a estrutura de desenvolvimento da era da comunicação, né? A indústria 1.0, 2.0, e hoje a gente fala na indústria 4.0, que está dentro de todo esse... Era industrial, né? Eu trago aqui essa figura fantástica, né, do Alan Turing, aqui aproveitando e recomendando a meninada, para quem não estudou, não assistiu, mas assiste esse belíssimo filme, O Jogo da Imitação, ou seja, isso aqui nós estamos falando de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando do que foi, do que representou esse gênio associado a um esforço de guerra, né? E há que praticamente
quem menos apareceu em tese, talvez tenha sido decisivo para a Segunda Guerra Mundial. E aqui, se a gente for para 65, né, os grandes mainframes da IBM, e aí a velocidade com que as coisas aconteceram, e aqui já em 2011 o Watson, né, que é uma mega estrutura, talvez o Watson, todos os conhecimentos, né, da PubMed estão lá dentro da Unimed. Aqui, quando o Kasparov perde, né, para o computador da IBM, o AlphaGo, também um outro filme que é interessante. E aí, já aqui, uma coisa que marca para a gente é esse livro, que eu considero extremamente importante, do Eric Topol, que ele cria esse conceito da saúde digital. Esse é um conceito importante, né? Então, ele, inclusive, faz uma provocação, né? Quer dizer, que a inteligência artificial vai tornar a medicina humana novamente. Ou seja, esse é um livro que é importante. Ele traz aqui, eu trago aqui uma comparação que ele vai fazendo, ele tem muitas coisas interessantes, vai trabalhar com as redes neurais profundas, vai trabalhar no livro dele, nesse livro, alguns artigos que ele tem publicado, coisa interessante, mas ele faz essa analogia aqui, que eu acho interessante, que é a relação entre o desenvolvimento da indústria automotiva e a relação dela com a relação da medicina e a nossa relação médico-paciente, ou seja, e as máquinas, né? Então, quando o carro não tem autonomia de uma, você tem um prontuário ali, né? À medida que você vai evoluindo, ou seja, ele avalia que quando o carro for totalmente autônomo, isso vai ter uma repercussão profunda na relação médico-paciente e cada vez mais na inteligência artificial dominando essa nossa relação. Evidentemente que isso é algo que tem, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, em algumas áreas já é uma grande realidade. Na área de radiologia, na área de patologia, na leitura de lâminas, na área básica, tá certo? Então, já tem, na área de dermatologia, nós já temos várias áreas que os padrões, né, estabelecidos a partir da inteligência artificial, ela já consegue trabalhar aí com a ideia de que acerto de diagnóstico diferencial de 99%, né? Nós mesmos agora acabamos de produzir um trabalho, fizemos agora 3 trabalhos assim nessa área. Um deles foi trabalhando modelos preditivos com grandes dados a partir do SINASC e do SINAM, construindo modelos preditivos de mortalidade infantil e mortalidade materna. A gente chega a colocar uma curva ROC que dá uma aprovação, validação de mais de 99% de acerto em alguns casos, ou seja, isso é muito forte. Agora mesmo conseguimos fazer também um modelo matemático para predição de dengue, a gente conseguiu analisar 700 semanas epidemiológicas, e é só possível fazer isso com machine learning, com data mining, com estruturas de inteligência artificial, que a gente consegue, inclusive usando dados de mortalidade, dados de morbidade, de dengue, usando com dados por biomédicos, né, com outros dados, da gente construir um modelo matemático, isso aí, na realidade, a gente está tentando validar como conceito, mas já tem um modelo matemático validado, de predição de 2 semanas antes de acontecer a epidemia de dengue. Então, cada vez mais nós estamos falando aí da saúde pública de precisão e da medicina de precisão. Então, isso são coisas que vão estar muito fortemente nos jargões aí dessa meninada daqui nos próximos... Isso é muito rápido, isso vai acontecer. Então, com certeza, alguns alunos nossos que estiverem no 3º, 4º ano, quando estiverem na residência, já vão estar com esses algoritmos muito fortemente no seu dia a dia. Eu quero chamar a atenção, coloquei esse slide aqui, porque a Organização Mundial da Saúde está fazendo um esforço grande a partir de 2018, começou em 2017, mas 2018, 2019 e agora 2020, na realidade, em janeiro, eles lançaram as intervenções em saúde digital 2020 e 2024. E acabaram de lançar, inclusive, novas intervenções, já validando muitas experiências produzidas pelo enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, e as contribuições que a saúde digital tem dado na área. Eles publicaram, então, um esforço da Organização Mundial de unificar essa terminologia, porque, ao longo do tempo, principalmente na partir da década de 90 até 2000, você
foi construindo várias nomenclaturas. Então, computação aplicada à saúde, tecnologia da informação em saúde, informática aplicada à saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde unificou todas essas terminologias. Isso é muito importante, que a gente comece a trabalhar nessa perspectiva. Inclusive, nós estamos criando aqui na Fiocruz do Ceará o primeiro mestrado e doutorado profissional em saúde digital, porque o que tem a maior parte dos programas de pós-graduação, eles são ou em computação aplicada à saúde, ou em telemedicina, ou em informática aplicada à saúde. Então, hoje, a gente já trabalha como um conceito, uma construção interdisciplinar, entre os profissionais da saúde, que são os stakeholders, que têm suas dores, que têm sua necessidade, com os profissionais da tecnologia da informação, construindo esse campo interdisciplinar de fronteira do conhecimento, chamado de saúde digital. Então, a Organização Mundial da Saúde publicou, então, esse é um material, são vários manuais, eu nem diria manuais, são publicações importantes de caráter científico. É uma nova área dentro da Organização Mundial da Saúde que está se constituindo, trabalhando nas intervenções em saúde digital para os usuários do sistema, para os provedores, profissionais de saúde, gestores e Big Data. Então, eu só estou aqui repassando rapidamente. Então, um conjunto, né, muito importante que os nossos alunos já dialoguem com essas, digamos, essas terminologias que estão sendo adotadas para a Organização Mundial da Saúde. Está muito forte, então isso eu trouxe aqui para... Isso é uma coisa nova, é de 2018 para cá. Foi na Assembleia 2018, reforçado na Assembleia 2019, e agora, no final do ano passado, foi publicado as estratégias em saúde digital da OMS 2020 e 2024. Eu aproveito aqui e faço homenagem ao professor Luiz Carlos Lobo, é um professor nosso, militante apaixonado pela inteligência artificial, né? Ele tem um artigo dele muito interessante sobre esse tema, né? O ramo da ciência da computação que, usando algoritmos, é capaz de reconhecer um problema, uma tarefa, ser realizada, analisar dados e tomar decisões simulando a capacidade humana, tá? A inteligência artificial na saúde, cada vez mais ela vai estar tendo a capacidade de análise de dados, indicar a prevalência e a evolução das enfermidades, antecipar surtos epidêmicos. Eu acabei de colocar, inclusive esse é o nosso trabalho, acabamos de ser aceito num congresso na área de TI, que é o I3E HealthCon, um modelo preditivo para prever a possibilidade de surtos de dengue. Propõe medidas preventivas com oportunidade. Então, nós estamos falando também na saúde pública de precisão. Então, se de um lado você tem a medicina de precisão, com avanços importantes da medicina personalizada, da genética, né, de você ajustar a personalização da droga, cada vez mais você tem um tratamento específico, isso é uma coisa muito forte. Aí eu visitei o próprio laboratório da AstraZeneca nos Estados Unidos, então eles hoje têm um grupo de cientistas, inclusive encontrei vários brasileiros lá, só estudando a medicina de precisão. E nós temos que usar a inteligência artificial para trabalhar com a ideia de saúde pública de precisão. Então, esses modelos matemáticos, né, que a gente consegue fazer isso. Aí tem muita anedota, tem muita situação, mas é muito engraçado. Quando você faz pesquisas, se as pessoas fariam consulta com o robô, então a gente fica surpreendido como as pessoas, inclusive, trabalham isso, né? E alguns depoimentos, né, argumenta que se você argumentar que o robô não tem empatia e não atende pacientes de forma individualizada e humana, mas muitos pacientes dizem que muitos médicos, na atualidade, também não fazem. Então, essa questão da empatia não é uma coisa, né? Aliás, se tem uma coisa que nós estamos vivendo nesse país, são não só as pessoas, mas as grandes autoridades do país que exercitam a não empatia, né? Que não conseguem utilizar o princípio da autoridade, aliás, da alteridade. São a alteridade e empatia é algo escasso hoje no país, principalmente no enfrentamento dessa pandemia associada ao negacionismo que a gente está vivendo. Então, a gente pergunta, e qual é a repercussão disso na medicina do futuro, né? Como será a medicina do futuro? Garantir o tempo para o que o médico possa ouvir, obter e analisar dados do paciente, explicar e propor soluções para o seu problema.
usar a linguagem natural para registrar dados em prontuários eletrônicos. Então, isso é uma coisa também muito séria, porque se a gente fala naquela ideia da consulta de 15 minutos, muitas vezes o médico fica com o paciente 2 ou 3, o resto é anotando um papel. Então, cada vez mais, o processamento em linguagem natural, isso inclusive é uma área de pesquisa grande que a gente está trabalhando agora mesmo. Tivemos uma boa notícia, que um projeto nosso foi aceito aqui, na nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, para a gente construir um chatbot, fazendo diálogo com a gestante, com o hipertenso e com o diabético. Essas são 3 linhas de cuidado que foram bastante, digamos, de certa forma, prejudicadas agora na pandemia. Então, essa questão de usar o processamento de linguagem natural cada vez mais para que você possa ter bots, porque tem muito preconceito, porque a pessoa é analfabeta, que não sabe ler. Não é verdade, isso não é verdade. Hoje, nós já temos mais celulares no Brasil do que pessoas. Então, e o bot, ele pode dar muito suporte, né? Inclusive em áreas, situações críticas, no caso das pandemias de lockdown. Nós estamos, inclusive, fazendo outro protótipo, que é também para o serviço social dialogar com os familiares. A pandemia trouxe muitos problemas de comunicação entre as famílias e os pacientes que estavam nos hospitais, e o serviço social ficou no meio dessa berlinda. Então, a gente tem que usar essas crises para que a gente possa encontrar, inclusive, alternativas. Então, o processamento de linguagem natural vai ser uma coisa muito forte cada vez mais. A Siri, né? A Siri, que está o tempo todo dedurando a gente, quando a gente brinca uma coisinha, ela já está dialogando. Então, o processamento de linguagem natural vai ser algo muito forte. Acesso a sistemas de apoio à decisão clínica, disponibilizado via internet para acesso de profissional, indicando a partir dos sintomas do paciente probabilidade de diagnóstico e algoritmos ou critérios para orientar a tomada de decisão. A gente tem que entender que o paciente nosso, ele não será mais um paciente que vai chegar com... ele já tem 3, 4 opiniões, que ele já foi no Google, já foi, visitou vários papers. Então, ele é protagonista, e principalmente que nós estamos falando de pessoas com doenças crônicas, ou seja, uma pessoa que vai viver com 30, 40 anos com diabetes, ele vai estar vivendo várias gerações, né, esse Abbott Freestyle aqui, por exemplo, que é uma tecnologia extremamente interessante para a questão do diabético. Ele acompanha no smartphone dele, passa ali e faz a leitura, né, acompanhamento de doenças crônicas, usar a tecnologia de reconhecimento de imagem, a radiologia, é uma revolução. Eu conheci uma startup em São Paulo, eles analisaram 30 milhões de padrões de radiologia. Então, a máquina aprende com esses padrões, ela constrói esses padrões. O próprio o robozinho da IBM, em estudos de dermatologia e oftalmologia, são padrões e modelos matemáticos que eles conseguem trabalhar com precisão, mais do que a gente, chega a 95%, 96%, enquanto que a mente humana chega a 65%, na hora de um diagnóstico diferencial. Trabalhar em equipes multiprofissionais, isso é uma coisa fundamental. A saúde digital é, acima de tudo, uma construção, ciência de dados, engenharia da computação, análise, ou seja, são um conjunto de profissionais associados aos profissionais da saúde que se encontram para produzir softwares e análise de Big Data, e, a partir daí, construir vários padrões, né? E considerar a participação e empoderamento do paciente. Não podemos achar que o paciente nosso... Eu sempre digo, aquele paciente, né, quando a gente começou, quando a gente se informou, que a gente estava lá, e nosso paciente do interior que chegava com ali muita dependência do médico, às vezes saindo... Uma vez eu encontrei com um paciente lá em Quixadá, e eu visitava o centro de saúde, era secretário de saúde, conversava, disse, doutor Dorico, vem cá, doutor Dorico. Eu entrei no médico, falei um horror de coisa, ele falou outras coisas que eu não entendi nada, e estou com a receita na mão que eu não entendo mais nada ainda, eu saí mais confuso do que entrei. Então, essa realidade não vai acontecer, cada vez mais a gente tem que se preparar para isso, né? Bom, eu concluindo isso, né, a gente tem que se preparar para a sociedade pós-humana. Eu fiz o pós-doutorado em 2009 no Canadá,
e encontrei um grupo que já tinha publicado um livro em 2006, exatamente sobre a sociedade pós-humana. Esse é um grande debate. Eles construíram lá em Montreal, com grupos da McGill, da Universidade de Montreal, com um grupo lá da Universidade do Quebec, ou seja, a Universidade de Laval, discutindo a sociedade pós-humana. Essas coisas são muito interessantes. Agora aqui o CNPq lançou a ideia de criar um centro, de 3 centros no Brasil, de inteligência artificial, não sei o quê, e aí destinando R$1 milhão por ano para um centro de inteligência artificial. Isso é piada, né? É o professor Akira, que é o nosso professor da Fiocruz do Rio, que é uma das maiores autoridades em vacina do Brasil, e aí, conversando com ele algumas vezes, meu filho, ninguém faz vacina com projetinho de R$300 mil, né? Então, ninguém faz inteligência artificial com projetinho de R$1 milhão. Esse grupo, que eu tenho parceria lá na Universidade de Montreal, que envolve um grupo da medicina, um grupo também da educação, é um grupo interdisciplinar, eles receberam agora $125 milhões canadenses para trabalhar inteligência artificial fundamentos. Eu estou aqui com um projetinho aqui de R$1 milhão aqui para colar, para outro, não sei o que, agora esse daí consegui, são 2 projetos de R$200 mil para trabalhar com saúde digital aplicada. Então, pensar em inteligência artificial, nós temos que pensar no investimento, né? É uma vergonha. O ranking que saiu essa semana de inovação no mundo, a Suíça, que é um país menor do que o Ceará, menor do que o Rio Grande do Sul, é o primeiro país do mundo em inovação. Os Estados Unidos estão em terceiro, né? A China está em 14º. Nós estamos em 72º país em inovação. Então, por isso que a gente acha que essas coisas estão muito distantes da gente, porque estão distantes mesmo, porque nós é que estamos distantes do mundo, não é a gente, não é a realidade, e ela vai vir de fora para dentro, infelizmente, porque a gente não consegue fazer investimento nisso. Então, a sociedade pós-humana, ela, inclusive, é discutida na dimensão de 4 escalas, no corpo, né? A máxima integração homem-máquina é o fim da dor, alguns discutem o fim da morte, alguns discutem outras coisas, então nós precisamos entender isso, né? A inteligência humana, a inteligência coletiva, então se trabalha nessa perspectiva que você pode chegar a um ponto que você não sabe se está conversando com a máquina ou se está conversando com o ser humano, ou seja, a quantidade de algoritmos que ela tem, e isso vai ter agora mesmo, nós vamos ter um grande pulo nisso com o 5G, com a internet das coisas, com os ambientes pervasivos, com os ambientes umbíquos, ou seja, isso vai ser uma realidade à medida, para onde você se virar, você vai ter internet de grande velocidade e você vai ter as máquinas conversando entre si também. Então, isso é uma coisa, vai ser cada vez uma coisa muito forte. Uma repercussão grande no ambiente e na biosfera. Então, a gente tem que ter entendendo o transhumanismo será algo muito forte. A nanorobô, esse aqui é um trabalho que está sendo feito na China, quer dizer, o nanorobô entra na célula, entra no sangue e faz um ataque numa região da célula específica, né? Então, isso aqui é algo que isso aqui foi feito em ratos, né? Quer dizer, cada vez mais as máquinas vão estar operando e a gente vai estar trabalhando em outra dimensão. Então, gente, indo aí já para uma conclusão, queria trazer essas reflexões, né? Trago aqui o Yuval Harari, que faz essa discussão, esse debate, 2 livros que ele traz, que é o Homo Sapiens e o Homo Deus, discutindo exatamente essa questão, né? O organismo são algoritmos e, como tal, o Homo Sapiens pode não ser dominante em um universo onde o dataísmo torna-se o paradigma. A evolução tecnológica tem ameaçado a continuação da capacidade do ser humano para dar sentido às suas vidas. Essa é uma discussão, eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. Eu, nesse sentido, sou mais otimista, né? Eu entendo que a gente, realmente, eu acho que tem algumas questões importantes que a gente precisa levar em consideração. No nosso caso, quando a gente está falando de inteligência artificial, não quer dizer que a gente está esquecendo as questões ecológicas, as questões ambientais, as questões da desigualdade. Então, por outro lado, também, esse campo da economia criativa cria, sem dúvida nenhuma, esse modo de produção da era industrial para a era da comunicação. Existe uma grande concentração de renda, o mundo precisa discutir essa questão de como redistribuir a renda, que cada vez mais se concentra
né, em grupos menores, né? Eu estava vendo, quer dizer, a Alphabet, que é a grande junção da Google, hoje são os grupos que mais investem, né, a Amazon, que mais investe em inovação. Por outro lado, são os que mais, digamos, exploram de forma indelével, que você não tem mais a mais-valia da era industrial, você tem uma mais-valia que ela não tem a visibilidade que você tinha mais-valia da era industrial, pegando o conceito clássico aí dessa relação capital e trabalho. Mas traz para a gente, primeiro, é uma revolução sem volta, né? Depois, a repercussão disso em todas as áreas da humanidade vão ser enormes, né? Agora, como é que a gente discute isso dentro de uma perspectiva de que isso possa também fazer uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária? Então, não há, na minha concepção também, uma contradição entre que a gente domine, que a gente tenha acesso, trazer esse espaço, mas, por outro lado, também não fazer com que o fruto dessa riqueza produzida pela era da comunicação, nós temos que repensar como redistribuir. Esse é outro desafio também que está colocado, mas só chamando a atenção, a própria Organização Mundial da Saúde coloca que as intervenções em saúde digital, numa articulação entre o governo, a sociedade, as universidades, os cientistas e a academia, governo, a sociedade e as empresas, elas podem, as intervenções, elas podem incluir 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão de pessoas. Então, nós não estamos falando que necessariamente a saúde digital ela pode ser uma ameaça para a humanidade, ou seja, não é uma ameaça, pelo contrário, né? São ferramentas bem utilizadas, que dentro de associação de políticas públicas, articuladas, né? Por isso que nós temos que entender que o país tem que investir em tecnologia, o país tem que investir em inovação, o país tem que investir na ciência, tem que acreditar na ciência, tem que ser uma prioridade, né? Isso como uma política de Estado para o país, estratégico, né? A gente pode incluir pessoas e não excluir, né? Por último, eu quero dizer o seguinte, o Brasil perdeu várias ondas de inovação no mundo, na história, ou seja, eu sempre digo, nós perdemos a grande revolução que representou no século XX, metrôs para cidades, trens, né? Hoje o metrô de Fortaleza, a locomotiva vem da Itália. O país que é um dos maiores produtores de ferro no mundo não produz um trilho. Os trilhos da Transnordestina vêm da China. Nós não produzimos trilho. Que tecnologia tem na hora de produzir um trilho? Que tecnologia tem um trem embarcado? Perdemos a oportunidade da revolução da química fina. O Brasil, 93% dos medicamentos produzidos no Brasil, a química fina vem da Índia e da China. Perdemos a onda dos medicamentos biológicos. Nós estamos na Fiocruz hoje com muita dificuldade no Rio de Janeiro, estruturando uma fábrica de medicamentos biológicos, essa briga por produção de vacina, mas nós estamos fora, muito fora da onda da tecnologia. Nós produzimos muito conhecimento na Unicamp, produzimos muito conhecimento na USP, em semicondutores, e não conseguimos produzir um chip nesse país, praticamente. Produzimos o conhecimento, não conseguimos transformar o conhecimento em inovação, em produto para a sociedade. E estamos perdendo, aí o próprio Yuval Harari já coloca, que acha que o Brasil está totalmente fora da grande revolução produzida pela inteligência artificial. Ou seja, nós vamos consumir algoritmos produzidos lá fora. Por isso que a gente tem que socializar esse debate, a gente tem que levar esse debate para a universidade, a gente tem que se debruçar sobre ele, construir uma articulação interdisciplinar, institucional, para que a gente possa, pelo menos, entender e fazer um esforço para que a gente não fique fora dessa grande revolução que está vindo por aí, da era da comunicação e da inteligência artificial na saúde. Muito obrigado, gente. Muito bem. Estamos boquiabertos. Muito lúcido, professor Odorico, muito lúcido.
E também agora a gente entende por que, então, que o professor Bevinhu fez tanta questão de trazer a sua lucidez para nós aqui, né?